Pronto, né? Pessoal, queria primeiramente dar as boas-vindas a todas e todos vocês que estão aqui reunidos nessa manhã. A CEUNI é um evento que foi pensado com muito zelo, com muito carinho. A gente começa a se encaminhar aí para o final do evento, a gente está no quarto dia. Com certeza tiveram discussões a partir da programação que foi pensada, que foram muito importantes para a formação de todos nós, né? E eu fico feliz aqui de estar contribuindo também com esse evento, com duas pessoas que são muito queridas, duas grandes amigas, né, já da vida, que é Jéssica e Ana. Estamos aqui para falar um pouquinho, né, a nossa mesa redonda, o tema principal da nossa mesa redonda é administração para pessoas, diversidade como um guia de ações para o mercado de trabalho. Esse é um tema que é muito caro para a administração, eu acredito que para as outras áreas de formação também, né? Uma vez que a questão do trabalho ela é muito central na nossa vida, a categoria trabalho ela é muito central na nossa vida, independente da formação, né, que nós estivermos passando. E só que, embora seja uma temática que é muito importante de ser discutida, quando a gente começa a enxergar o mercado de trabalho sob esse viés da diversidade, pelo menos na minha experiência enquanto professor, eu acho que essas discussões elas ainda se tornam um tanto quanto escassas, né? E por isso a necessidade, por isso a urgência de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã para trazer essa discussão do mercado de trabalho sob o viés da diversidade, né? Principalmente porque uma vez que nós vivemos numa textura social que é extremamente heterogênea, né? E esse mercado acaba absorvendo essa heterogeneidade, é importante que a gente pare para refletir, né, dentro do sistema que a gente vive, até que ponto é possível harmonizar o lucro com a justiça social. Eu acho que o nosso debate vai muito ser voltado para esse aspecto, né? A nossa discussão vai ser muito voltada para esse aspecto, até porque o mercado de trabalho ele acaba se traduzindo como uma estrutura que inevitavelmente exclui pessoas principalmente que são minorizadas, né, dentro de uma perspectiva histórica. Então, acredito que a nossa discussão vai ser bem voltada para essa perspectiva, né? Vamos trazer um pouquinho desse olhar sobre essas relações de poder, a forma como isso se dá dentro do mercado de trabalho, a partir de características que são interseccionais, que vão compor a nossa subjetividade, seja classe, seja raça, seja gênero, seja orientação sexual, enfim, os mais variados tipos. E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui conosco hoje, reunidos aqui, para que a gente possa fazer esse debate, tá bom? Queria pedir às meninas que se apresentassem, né, falem um pouquinho aí de cada uma, antes de a gente dar início, né, discutir sobre como é que vai ser a dinâmica aqui da apresentação, do debate. Então, fiquem à vontade, meninas, a fala de vocês. Acho que Jéssica pode iniciar e depois Iana fala um pouquinho, tá bom? Sejam bem-vindas. Muito obrigada, né? Bom dia para todo mundo. Muito feliz de estar aqui. Acho que Júnior já disse a principal apresentação, que é o nosso vínculo de amizade. Acho que não tem título melhor do que esse para esse momento. Nessa discussão que é árdua, né? Que é áspera e, e provocativa em algum aspecto, nem que seja em algum aspecto para todo mundo, né? Sou Jéssica Queiroz, sou psicóloga, professora da FACEP, mestrada em psicologia, numa aproximação teórica mais forte com a saúde do trabalhador, psicologia do trabalho, né? Essa temática especificamente não é meu foco de estudo, mas se a gente tem um compromisso de uma formação, de um olhar para a sociedade que enxerga as pessoas, né, e não só as teorias, e não só a estrutura rígida como ela. É um debate que a gente tem que se aproximar, tem que botar a cara no sol, tá? Botar também esses saberes em jogo, esses saberes que se constroem e precisam se refazer, para refletir novas possibilidades. Acho que hoje a nossa missão é essa, de refletir possibilidades. É o que podemos fazer hoje com esse momento, e eu espero que vocês curtam. Fiquei muito feliz de ver essa quantidade de pessoas aqui. Acredito que precisamos de multiplicadores dessa discussão. Acho que quem está aqui veio muito interessado nesse nome diversidade e que a gente possa explorar esse aspecto muito bem. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né?
cumprimentar aqui meus amigos, Jéssica e Júnior. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Fiquei um pouquinho apreensiva, né? Ainda estou. Primeiro, com a quantidade de pessoas. Segundo, de estar acompanhada desses meus dois amigos e companheiros de vida, né? De jornada, de discussões. Jéssica, de profissão, que eu respeito muito, então acho que é uma grande responsabilidade estar aqui falando para vocês. Falar um pouquinho de mim, né? Do lugar de onde eu falo. Eu sou psicóloga, sou daqui de Pau dos Ferros, né? Acho que é bom a gente demarcar o nosso território, eu vou falar desse território também. Tenho uma trajetória nas políticas públicas e tenho uma trajetória na docência, mas mais aí, minha paixão mesmo é mais para as políticas públicas, então é desse lugar que eu vou falar mais, né? Quando eu for pontuar aí a minha fala com relação à diversidade. Então, eu espero que seja uma manhã bacana de troca, né? A gente está aqui para trocar com vocês e para construir coletivamente. Então, é isso, que a manhã seja proveitosa e de construção. Obrigado, meninas. Antes de falar um pouquinho sobre a dinâmica, agora é minha vez, né, de se apresentar. Meu nome é Júnior Gameleira, eu sou professor de administração do curso de Pau dos Ferros. E fico feliz, né, de estar aqui com elas nesse momento, compartilhando vivências, compartilhando experiências, né, um pouquinho do nosso olhar acerca dessa temática, né. Eu tenho especialização na área de políticas públicas, o meu mestrado é em desenvolvimento territorial, e na minha dissertação, né, eu fiz uma discussão, né, acerca desse território voltado para as territorialidades LGBTs, então há um pouquinho desse olhar também voltado para as questões de sexualidade. Claro que a gente não vai debater só sobre isso, mas a sexualidade é abarcada também sobre essa temática da diversidade, então acredito que eu tenho como contribuir, embora mediando um pouquinho mais nessa discussão voltada para as questões de sexualidade, né, o quanto isso pode demarcar muitas vezes o nosso lugar dentro do mercado de trabalho, mas eu espero que todos vocês aproveitem bastante a discussão. Eu acredito que a nossa dinâmica ela pode se dar da seguinte maneira, e a gente pode, né, fazer os acordos logo agora, inicialmente, né, onde alguma das meninas pode iniciar a apresentação. Eu acredito que quem tiver o interesse de dialogar, de contribuir com a discussão, né, já pode ir sinalizando no chat ou levantando a mãozinha, que eu vou organizando aqui, né, vou vendo o que é a maneira mais adequada para que o debate ele flua de uma melhor forma, né? Acredito que fica mais dinâmico, a proposta é mais essa mesmo, de se assemelhar, de fato, com o diálogo, com a conversa, melhor do que deixar para estar fazendo as intervenções só no final, né? E o que é que vocês acham disso? Pode ser dessa maneira? Tudo bem, pode ser. Deixa eu tomar a palavra um pouquinho. Fique à vontade. A gente tem, eu estou como conselheira no Conselho Regional de Psicologia, né? E a gente tem adotado algum protocolo antes de iniciar qualquer evento. Especialmente nesse formato em que a gente está, que os eventos estão sendo online, são gravados, né? Pensando na acessibilidade. Então, vou fazer minha autodescrição, tá? Para que, se esse evento esteja sendo prestigiado por alguém sem que não possa enxergar, né? Que ela possa compreender mais ou menos quem está falando. Então, vou fazer minha autodescrição e, se vocês tiverem à vontade para isso, vocês fazem também. Então, eu sou uma mulher branca, cis, 32 anos, cabelos aos ombros, estou de blusa vermelha. Ao fundo de mim tem uma parede branca com algumas imagens coloridas. E é isso, estou sentada na frente de um notebook. É isso, era só isso. Eu vou fazer minha autodescrição também. Sou uma mulher cis, branca, cabelo um pouco abaixo do ombro, uma blusa com listras diagonais marrom, azul, preto e branco, os ombros à mostra, no fundo uma parede branca e uns 2 quadradinhos amarelos. Vou fazer também minha autodescrição. Eu sou um homem branco, gay, cis. Estou de óculos de grau, estou com a camisa verde com algumas listras diagonais. Não foi pensado, não foi combinado com Jéssica, mas nós estamos com uma vestimenta semelhante. Ao fundo tem uma parede branca
uma placa da Rua Marielle Franco, para sempre lembrar da nossa luta e da nossa resistência, e alguns quadros coloridos que mostram ídolos da música, que eu gosto bastante. É isso. Então, vamos começar. Fiquem à vontade a qualquer momento, né? De fato, nossa proposta é fazer desse momento uma roda de conversa, uma mesa redonda num virtual quadrado. E nosso tema é esse: administração para pessoas, diversidade como guia das ações no mercado de trabalho. É uma apresentação só, em que nós três vamos conversar sobre e que vocês também são convidados a isso. Convidadas e convidados. Nosso objetivo hoje é, antes de qualquer coisa, provocar a construção de um saber fazer e destacamos a administração, que era um público que a gente resolveu focar, com receio de não ter muitos interessados, se a gente deixasse um termo mais generalista, mas aí parece que foi o inverso. Mas pode substituir aí essa palavra administração para a formação de vocês, comprometida com as necessidades reais, né? E aí foquem desde já nessas necessidades reais. Para tanto, né, é preciso reconhecer a diversidade como principal característica humana, identificar os reguladores de um mercado de trabalho, valorizar a inesgotável experiência social e refletir sobre as possibilidades institucionais de criação de ações afirmativas. E já começamos com provocações, né? Mais uma vez, podem ficar à vontade para trocar o nomezinho aqui, ADM, pela formação de vocês. Nessas provocações iniciais, a primeira pergunta que se faz é: administração para quê? Né? Pedagogia para quê? Geografia para quê? Letras para quem? Educação física para quem? Toda a nossa discussão, ela precisa começar com essas duas perguntas: para quê e para quem? Né? Hoje se fala muito em propósito, uma vida com propósito, mas o que nos dá propósito é ter sentido, o que é relacionar, é dar sentido àquilo que fazemos com a realidade que nos cerca. Então, eu vou especificar, dar o exemplo da ADM. A gente escuta muito a administração de empresas, gestão de negócios, e acho que essa é uma das grandes balelas, nomes comerciais somente. Porque, de fato, tudo o que nós fazemos são para pessoas. Os negócios são para pessoas, a administração é para pessoas, a psicologia é para pessoas, a pedagogia é para pessoas, tudo que nós fazemos é para pessoas. E aí, para quê? Né? Com que propósito? Já nomeamos, são para as pessoas, não é para a estrutura física de uma empresa, não é para as vias, as avenidas de uma cidade. A gente já entendeu que são para pessoas. Então, para quê? Com qual propósito? Acho que a gente já começa a responder a partir do nosso título, né? É para manter esse padrão de sociedade, é para dar continuidade aos lugares sociais que ocupamos, é para movimentar essa estrutura, é para provocar alterações a realidade que nos cerca. Então, é para que a gente está aqui hoje, por exemplo? Por que vocês se inscreveram nisso? Com que propósito? O que vocês queriam ao estar aqui? Nesse sentido, o que é que define, então, uma organização de trabalho, partindo dessas duas perguntas? Muito se investe, muito se fala do avanço das tecnologias, das necessidades de estarmos conectados, mas a organização se faz com gente. Ela é definida com gente. Tanto que o tempo todo, a nossa intervenção, por exemplo, eu na psicologia organizacional do trabalho, a galera da administração, pedagogia também já começa uma interface com esse mundo da gestão de pessoas. O que define uma organização de trabalho é o comportamento, que a gente chama também de comportamento organizacional. Né? Então, é como se nós olhássemos para a organização como um grande sujeito. E aí esse sujeito, ele tem afetos, esse sujeito tem sexualidade, esse sujeito tem cor, esse sujeito tem valores, tem cultura,
esse sujeito tem preconceitos, esse sujeito tem o seu grupinho de amizade também, né? Tá alocado em um nicho, em elementos em comum. Então, olharmos para essa organização pensando nas pessoas que a compõem. Então, a gente precisa começar para entender isso refletindo sobre nós, figuras humanas. Como é que surge essa humanidade? O que é que nos torna humanos, né? E aí aqui nomeamos como revolução da humanidade, que não entendo a partir do meu lugar teórico, do nosso lugar teórico, a psicologia histórico-cultural, não compreendo que o nosso processo de desenvolvimento ele é evolutivo, né? A ideia de evolução nos remete a uma linearidade, né? Uma coisa reta em ascensão, uma linha reta em ascensão. Quando, na verdade, uma figura visual que melhor representa seria um movimento em espiral, como de Júnior enlinhado, né? Uma linha que vai e volta e continua o seu movimento. Então, é revolução da humanidade. O que é que nos diferencia dos demais animais? O que foi, que no processo evolutivo do nível genético, né? Pensando na filogênese, nosso processo vinha ocorrendo tal qual os outros animais. As adaptações que esse grupo alcançava em busca de sobrevivência, sempre o primeiro ponto foi sobrevivência, precisava da continuidade por meio da carga genética. A partir do momento em que nós, também por uma questão de sobrevivência, né, porque comparando com os outros animais, nós éramos mais lentos, com menos pelo para se proteger, com menos gás, nós, se dependêssemos só da herança genética, a gente já tinha desaparecido rapidinho. Mas aí aconteceram coisas que nos permitiram esse salto evolutivo, né? Esse salto revolutivo, que atribuímos a dois elementos. A a adoção de instrumentos. Instrumentos, então, a gente está falando aqui de trabalho. A nossa relação com a natureza, e também somos natureza, ela passou a ser mediada por instrumentos. Nós passamos a trabalhar, atividade de trabalho. E o segundo elemento foi o desenvolvimento de cultura. E aí a gente pode lembrar da coisa mais simples, que foi por meio da construção de uma linguagem. Por exemplo, as pinturas rupestres na parede, né? Marcavam, ó, aqui esse território tem esse tipo de animal. E esses símbolos, eles representavam coisas para todos. Era comum o significado daquele símbolo. Então, um grupo primitivo mudava de localidade, outro grupo chegava naquela caverna, identificava aquelas figuras, ela fazia relação. Então aqui quer dizer que aqui tem esses bichos, aqui não tem, eu tenho que tomar cuidado com isso, posso... Né? Então, isso foram os primeiros elementos de cultura. E por que eu estou dando destaque a isso se a gente veio falar de um assunto que aparentemente não se relaciona com isso? Porque o que nos torna humanos, que nos torna homo sapiens nessa história de desenvolvimento, é o trabalho e o desenvolvimento de cultura. Então, essa é a premissa de qualquer discussão que envolva mercado de trabalho, que envolva negócios, que envolva tudo isso. A sobrevivência foi o primeiro passo. Quando nós adquirimos instrumentos, construímos instrumentos e construímos uma cultura, a herança genética não é mais determinante no nosso processo, no nosso desenvolvimento. Não é determinante. Porque o que uma geração aprende, ela passa para outra por meio da cultura. Não é só por meio da genética. Aí agora não sobrevive mais só quem melhor se adapta à realidade, mas quem também pertence a um grupo que anteriormente estava numa posição melhor. Há uma ideia de continuidade. Essa cultura nos dá essa continuidade. E aí vocês sabem, em 100 anos, a gente evoluiu muito rápido, pensando assim, comparar com os outros animais, porque a gente não... A genética, a herança genética, ela não é mais determinante. Ela influencia, óbvio, mas ela não é determinante. E aí a gente já começa a pensar alguns públicos, por exemplo, pessoas com deficiência, que é um grupo bem marginalizado no mercado de trabalho. Uma das justificativas que se coloca é a limitação genética, né? A limitação física, que vem como uma discussão aí, em alguns casos, herança genética, alteração no desenvolvimento, enfim.
dando uma ideia de que há um determinismo que não pode ser superado, né? Olhar para isso aqui, falando aqui no começo da nossa construção enquanto gente, já nos dá pelo menos pistas de que esse argumento ele pode ser refutado, né? Ele pode e deve ser refutado. E aí construímos trabalho, com o passar do tempo, né? Dominamos a natureza nesse sentido, deixamos de ser sedentários, passamos a nos organizar coletivamente em torno dessas atividades, distribuição de tarefas, um caça, um pesca, um vigia, um espera a caça, outros direcionam esses animais para esse lugar de abate. Há uma divisão social do trabalho. Aí vamos dar um pulozinho histórico para o surgimento das organizações, né? Porque tem uma estrada aí até chegar nas organizações. Vamos dar esse pulo histórico e chegar já no surgimento das organizações de trabalho. E aí a gente já vem mais para final do século XIX, início do século XX, com a discussão que vocês já estão bem mais próximas, acredito, de Revolução Industrial, de Fordismo, Taylorismo, né? Que é onde surgem não só essas organizações de trabalho, mas ao início de uma preocupação científica em cuidar dessas organizações de trabalho. E aí hoje, como é que o que é que está posto, né? O que é do conhecimento comum que constitui uma organização, né? Ela é um fenômeno socialmente construído. E aí, se começamos falando que foi sobrevivência, dominamos a natureza, construímos uma cultura, e isso é passado de geração para geração, é uma construção social, tudo que nós temos é um fenômeno socialmente construído. As organizações não seriam diferentes. Os lugares de trabalho, as instituições que hoje nós ocupamos foram construídas socialmente, né? Então, tem valor social, tem cultura impregnada, tem os valores, as ideologias em alta, né? As ideias dominantes atravessam essas organizações e não podemos deixar de levar isso em consideração em momento algum. Mas o que caracteriza na contemporaneidade as organizações como um entendimento geral, né? Cada teoria, cada abordagem vai ter um olhar específico para isso, mas todas concordamos que a organização é um lugar fluido, dinâmico e em constante mudança. Com perspectivas integradas, precisa integrar ideias, precisa integrar diferenças, né? E ao tempo todo ação e interação. A gente está falando de economia global, a gente está falando aí de uma ideia de interdependência, em que um negócio de um vírus lá no Japão vem matar a gente em Pau dos Ferros. Vem nos fazer ficar em lockdown em Pau dos Ferros. Olha a distância. Olha como estamos conectados. Olha como há uma interdependência nessa relação. Então, falar de todos esses elementos, como fluidez, dinamicidade, a constante mudança, que não é um paradoxo, as perspectivas integradas, a ação e integração, que é a principal característica de sobrevivência da organização, nos remete a uma palavra: diversidade. Diferenças. Só é possível as organizações terem esses elementos, e aí elas são que garantem a sua sobrevivência, porque existem diversidade. Porque existe diversidade. Porque existe minimamente formas diferentes de sujeitos, de crenças, de valores, de corpos, de geografia, que nos permite essa conexão, que nos permite os encaixes, né? E aí, encaixe não do ponto de vista da adaptação, de nos enquadrar. Porque nós, enquanto figuras humanas, desde nosso processo evolutivo, que nos fez gente, não foi nos adaptarmos à natureza. Vamos trocar já essa palavra. Foi nos apropriarmos dela. Então, isso quer dizer que um processo de mudança esse encaixe das nossas diferenças não é uma adaptação, colocar um quadrado em outro quadrado, mas é um processo de apropriação desse quadrado, e talvez, a depender da diferença das formas, um triângulo cabe dentro de um quadrado,
né? Um quadrado pode ser composto por 2 triângulos, se forem... Não vou lembrar muito de matemática, não, mas se ele tiver lá as 3 partes iguais, dá para montar, não dá? E aí é nesse sentido, a gente se apropria da natureza, a gente não se adapta a ela. Logo, né, não é a organização, não é o sujeito que tem que se adaptar ao trabalho, a essa organização, a esse modelo fordista, taylorista, toyotista, esse trabalho que precisa se adaptar às necessidades humanas. E aí, pensando em mercado de trabalho, não é o sujeito que se encaixa, que se molda em um quadrado para caber nesse mercado de trabalho. O mercado de trabalho é construído por gente, então ele tem que atender a necessidade das gentes. E para entender nesse mercado de trabalho, que a gente já citou, né, nós vamos ter várias perspectivas teóricas que vão falar de que ele é regulado, ele para existir é uma oferta de demanda, é um jogo de oferta e procura, então se nós temos muitas vagas e poucas pessoas para ocuparem esses lugares, os salários sobem, não é um jogo de demanda e oferta. Se tem muita gente para ocupar o cargo e poucas vagas, esse salário desce, numa ideia de autorregulação, em que seria a demanda quem vai determinar o valor desse mercado, né? O valor da procura, quais são as vagas que são mais desejáveis, os cargos que são mais desejáveis, nessa construção, nessa ideia de que é a demanda, ou seja, nós, né, classe trabalhadora, quem regulamos isso. E aí é culpa nossa também se tem muita gente procurando e tem pouca vaga. Eu acho que essa teoria dá um pouco a querer entender isso. Nós temos outra perspectiva, uma perspectiva sociológica, que vai dizer que esse mercado de trabalho é um espaço de embates, em que há disputas. Desde que houve a divisão social do trabalho, tem quem venda sua mão de obra e tem quem seja dono dos meios de produção. E aí eu falo dono mesmo sem precisar corrigir o gênero, porque a maioria são homens, ou todos são homens. Né? Dono de meio de produção, minha gente, não é o dono do supermercado daqui, não. Não é o dono da Brisanete, não, por mais que seja uma pessoa rica. Mas ele não é dono dos meios de produção. Nós temos várias subdivisões aí dentro dessa classe trabalhadora, mas já deixando bem evidente isso. Nessa perspectiva sociológica, então, a gente compreende esse mercado de trabalho como um lugar de embate, como um lugar de disputa. Cada um oferece o que tem, mas que esse lugar é desigual. Nós não partimos do mesmo ponto nessa disputa. Existem subdivisões e é desigual. A palavra para olhar essa perspectiva sociológica é que esse mercado de trabalho é desigual e produz desigualdade social. Na perspectiva institucional, que conversa um pouco com ela vai entender que para regular esse mercado é preciso de mais elementos, né? A empresa, o Estado, os sindicatos, os coletivos, as categorias organizadas coletivamente. Então, nesse processo de disputa. Mas a gente vê aqui muito uma perspectiva institucional, né? Então, o trabalho muito ligado ao emprego, a uma instituição. A gente consegue compreender, por exemplo, o poder de barganha de um sindicato, mas que é uma categoria formal de trabalho. E aí eu não sei se vocês têm dimensão disso, mas, por exemplo, no Brasil, cerca de 60%, eu vou chutar, estou dando aqui uma média mínima, 60% da população brasileira está fora dessa perspectiva institucional, porque elas não estão no mercado formal, elas estão num processo de viração. E aí a gente, historicamente, sabe muito bem fazer isso, se virar. Morre uma toalha, nasce um pano de chão. Esse meme representa muito a nossa realidade. Não por uma questão de somos massa em nos apropriar dessa realidade, em nos adaptar às mudanças, às necessidades, a inventar, a ser criativos. Pobre é a pessoa mais criativa, tinha que ser estudado, tinha que ir para NASA. A gente não diz isso, mas isso não é uma característica genética que nasce no pobre, é uma necessidade de começa lá com a sobrevivência. E aí isso se torna característica. Porque precisamos. Mas focando aqui na perspectiva institucional. Oi, Júnior. Inclusive na administração, né? Acredito que a gente deve olhar isso criticamente, principalmente quando
se dá a discussão do empreendedorismo, tá? Fala-se muito em empreendedorismo, né, as características de pessoas que são empreendedoras, mas muitas vezes esquecem de olhar o que é que está por trás daquele empreendedorismo, se foi realmente por oportunidade, algo que foi visualizado mesmo, uma inovação, enfim, algo que foi visionário, ou é a necessidade que está obrigando aquela pessoa a ser, entre aspas, empreendedora, né? Então, é preciso que a gente tenha esse olhar anterior aos fatos. O que é que está fazendo com que fulaninho, cicraninho abra, sei lá, uma quitanda, ou pegue uma mala e saia vendendo roupas na rua, ou, enfim, né? Existe a necessidade de a gente olhar para essa situação sem essa romantização e sem necessariamente, né, achar que o empreendedorismo é a salvação da pátria, mas a gente tem que olhar o que é está por trás disso, sim, pelo menos nas minhas aulas eu procuro trazer essas discussões. Nós temos aqui muitos alunos de outros cursos, porque eu não estou reconhecendo, mas nós temos outros tantos de administração, eu acho que eles podem aqui reforçar o que eu digo, né? Inclusive, essa disciplina de empreendedorismo eu quem dei recentemente. E a gente traz justamente essa pauta que você está trazendo aqui, porque eu acho que ela é importantíssima. De fato, né? E aí. Desculpa, Jéssica. Oi, Ana, desculpa, Só pode falar. completar a fala de Júnior, que isso sustenta a ideologia da meritocracia, de que todo mundo está correndo igualmente, né? Está na mesma linha de saída e aí tem as mesmas oportunidades. E aí, se a gente vai analisar isso socialmente, não é bem assim. Acho que você vai falar disso agora, né? Mais para frente. Tipo, só complementando aqui esse debate, vamos lá, dentro das teorias que se tem acerca dessa temática, uma delas me diz que um tipo de empreendedor é o empreendedor herdeiro. E aí o empreendedor herdeiro é justamente a filha do dono de uma grande vinícola no Rio Grande do Sul que teve que ralar bastante para poder manter a sua vaga no mercado. Então, quando eu pego uma teoria que me diz isso, me dá vontade assim de rir. Não sei se realmente por ironia ou de desespero por pensar que pessoas venham a acreditar piamente nisso, entendeu? Porque não tem como estabelecer o comparativo de um empreendedor herdeiro com uma mãe solo que numa pandemia tinha que sustentar 2 ou 3 filhos. Bota uma barraquinha de salgado na calçada. Criança, e aí, vamos lá, vamos fazer esses comparativos dos tipos de empreendedor, porque realmente na minha cabeça não entra. Não assim, não dá para essa teoria, como se diz, não dá conta da realidade que a gente vive. E é preciso que a gente problematize isso. E é interessante porque quando a gente vê o sistema capitalista, ele não dá conta, a gente está o tempo todo rompendo com as estruturas, porque um sistema que se adapta muito rápido, mas a velocidade com que ele se adapta, a gente encontra formas de atravessar. Perceba, essa ideia de empreendedorismo, o que está em alta nos últimos anos no Brasil, o famoso MEI, né, esse incentivo aos pequenos, vou usar o termo de Ricardo Antunes, o proletariado de si mesmo, formalizar o teu negócio, né, isso surge porque foram pessoas que passaram não entravam no mercado de trabalho formal, né, com a passagem do Fordismo para o Toyotismo, em que há uma flexibilização das atividades, né, trabalhador polivalente, então o enxugamento do quadro, reestruturação produtiva. Se esses nomes não forem compreensível para a galera que não é da ADM, por favor, perguntem que a gente explica. Né? Mas aí com esse processo, esse enxugamento do quadro, que no Brasil girou em torno ali da década de 90, uma atividade que era feita por 5 pessoas passou a ser feita por uma. Então, 4 pessoas ficaram desempregadas, nesse exemplo. Essas 4 pessoas, elas tinham que comer, elas tinham que sobreviver, então elas passaram a se virar, elas passaram a inventar qualquer coisa. E perceberam que não tinha muita diferença, né? Quanto mais a situação está precária de condições de trabalho, menos a gente percebe diferenças de uma estabilidade nesse mercado formal. E a gente começa também com a terceirização, com o vínculo temporário, e aí eu estou empregado 3 meses, aí depois de 3 meses eu não sei se eu estou mais. Eu trabalho feito uma condenada e ganho um salário mínimo.
Aí eu vou fazer o meu próprio negócio, eu também continuo trabalhando feito uma condenada e faço um pouquinho mais de um salário mínimo. Só que esse pouquinho mais não faz muita diferença dentro de casa. Aí a gente vai ter os paradoxos, né? Eu adoeci 2 dias, aí eu já não tenho mais aquilo. Eu não tenho nenhuma seguridade. Eu não tenho mais uma perspectiva futura. Mas, gente, o que é futuro para uma pessoa que não sabe o que vai comer na janta? O que é futuro? Eu vou parar por aqui, esse ponto. Você ia comentar, Júnior? Vi aí vocês coçando para abrir o Mas microfone. depois dessa eu fiquei calado, eu deixei assim um silêncio pra gente pensar. Acho que... Pois é, né? Aposentadoria, me preocupar com a aposentadoria, me preocupar com. Gente, essas preocupações são preocupações de quem está num lugar de privilégio. Olha que banalidade da vida. Olha que banalidade da vida. E isso com a indústria 4.0, né, essa revolução 4.0, né, o termo que se usa, uberização, né, do trabalho, o quanto essa precarização ela se tornou ainda mais forte, né, porque, como você falou, eu estou aqui trabalhando com praticamente nenhum direito garantido, né, se eu passo por um acidente de trabalho, eu estou, né, lascado, a palavra é essa mesmo, como o Gil do Vigor diz, acidente de trabalho eu estou lascado, se de repente passa Então, assim, como é que eu vou sobreviver, né? Então, é complicado. Uhum. A gente viu aí a pandemia mostrando isso, né? 2 semanas foi definidor para muitos negócios fecharem. Para muito trabalhador botar a mão na cabeça e não saber se tinha como pagar a conta no fim do mês. E não foi a realidade de 1, de 2 ou de 3, não. Foi de 60% da população brasileira. E desses 60%, vamos supor aí que 10 estavam num lugar em que antes faziam 2 refeições ou 3 no dia, e hoje não sabe se faz uma. E eu não estou falando de não estou falando de tomar um sorvete, não estou falando de uma refeição, minha gente. Uma refeição. Desempenho da economia. A gente precisa levar em consideração os níveis salariais, tudo isso que a gente está conversando aqui. Taxa de emprego, desemprego, distribuição de renda, incrementos de produtividade, investimentos em qualificação, bem como o grau de conflito entre seus diversos atores, como algumas variáveis, né, que precisam ser levadas em conta. Então, esses elementos aqui que a gente está considerando. E aí, vamos lá, vamos pensar que você tem R$ 10 uma avó, vou adoro exemplo de vó. Vó tem R$ 10 e 5 netos. Vó faz uma divisão justa, ela dá R$ 2 para cada neto. Mas o capitalismo não. O mais velho chegou primeiro. Então ele tem direito a R$ 4. Aí já ficou só 6 para dividir para 4 pessoas. Vai chegar o último e não vai ficar com nenhum real. Né? Não vai ficar com nenhum real. Mas continua sendo R$ 10. Aconteceu um novo fato, o neto do meu, que era o que ia buscar as compras da avó, e ela dava uma moedinha, caiu de bicicleta, não vai poder mais favor para a avó, aí ele não vai receber mais. Aí quem passou a ver foi o mais velho, acumulou mais dinheiro, o mais velho agora está recebendo R$ 5. E ficou R$ 5 para 4 pessoas. E com uma delas não recebendo nada. Então, matemática da vida. Tentam dizer que economia é coisa de milionário, mas é matemática da vida. O dinheiro continua sendo R$ 10, mas ele muda de lugar. Faz que nem aquela conta do pica-pau. Um para você, um para mim. 2 para você, 2 para mim. Faz só desse jeito que faz. De fato, né? Mas é isso, o dinheiro ele continua a mesma quantidade, né? O que muda é para as mãos. O que muda é em que mão ele está, né? Até para é tão contraditório que até para esse sistema se sustentar, para fazer parte dele, todo mundo tem que ter um poder mínimo de consumação. Tem que ter um poder de compra mínimo. No momento como nós estamos agora, está desequilibrado o sistema, porque nem tem uma galera que ela não tem um poder mínimo de compra.
Então, muita gente vai morrer de fome. Não falo isso friamente, não. Eu falo isso para a gente refletir mesmo. Até que um novo rearranjo surja, e aí a gente passa um tempinho tentando mudar aí ou diminuir esse grau de miserabilidade. Mas o dinheiro muda de mão, mas ele continua existindo. E aí, para estarmos neste jogo, para sermos cidadãos, o que nos dá a cidadania é poder de consumo. Nós somos uma sociedade de consumo. E aí entra a importância das políticas públicas, né, políticas distributivas e redistributivas, né, para poder, de certa maneira, tentar reduzir esse tipo de situação. É onde vai surgir a discussão do inchamento do Estado, aí vem o argumento de que quem quebrou foi a distribuição de renda, quem quebrou a economia do país, e aí, na verdade, né, a gente pode olhar isso por outros lados. Então, nós vemos que essa tal mão do mercado é uma mão visível. Os elementos que regulam esse mercado estão bem postos, estão bem nítidos, não é uma mão invisível. É uma mão que, inclusive, desliga respiradores, porque morrer é alta, e alta é desocupar um leito. Essa mão invisível faz com que, essa mão visível, ela é a mão de quem que exclui, né, sujeitos do espaço escolar, e aí são corpos específicos, são trejeitos específicos, são cores específicas, né? Mas começa por uma dificuldade de acessar, não só acessar, mas permanecer num direito básico, que é a educação. Lembra lá que eu disse que nós produzimos cultura, começou com as figuras rupestres e passamos a passar de uma geração para outra o nosso conhecimento por meio de uma linguagem? O letramento, gente, é o direito a você acessar a cultura, a você acessar o que é herança cultural da humanidade. Então, excluir um sujeito do processo educativo, do acesso à escola, que é um direito básico, é excluí-la de acessar o que é herança da humanidade, o que nos torna gente. Olha como é grave, né? Júnior, você queria comentar mais esse... E eu diria, claro, tá aí para exemplificar a própria questão da dificuldade de permanecer no espaço escolar, mas pelo menos tendo a questão da sexualidade, né, como um demarcador aí social, talvez a dificuldade de permanecer em qualquer outro espaço de sociabilidade que não seja aquele em que eu esteja próximo a pessoas que são comuns a mim, ou seja, outras pessoas LGBTs. E isso acaba se tornando um problema que é estrutural, porque se eu sou uma criança, né, LGBT que não sou bem aceita em casa, né, a minha própria casa, que deveria ser o espaço primordial de acolhimento, se torna um ambiente que é hostil, se torna um ambiente que não me aceita, se torna um ambiente que me violenta, né? Quando eu vou para um espaço escolar que também deveria ser uma outra instituição de acolhimento, de aceitação, né? De formação para essa diversidade, aquele também acaba sendo um espaço que me violenta, porque lá eu não sou bem aceito, né? Uma vez que eu estou ferindo essa matriz cis heteronormativa, o que é que vai restar para mim no futuro? Você está falando dessa perspectiva de futuro, né? Eu não sou aceito na minha casa, eu não tenho um lar para chamar de meu. Quando eu vou para o espaço escolar, que deveria ser um espaço de formação, de vida, eu também não sou bem aceito, porque dizem que eu sou uma aberração e que eu não mereço estar ali. E permanecer nesse ambiente é completamente violento, porque a todo tempo eu posso ser xingado, a todo tempo eu posso ser agredido fisicamente, né? A todo tempo tentam me convencer de que eu não deveria existir. E aí, quando se pensa em próprias políticas educativas, discussões para poder reduzir esse tipo de situação, né? O que se vê é um movimento conservador que atua contra isso, contra esse espaço que deveria ser de aceitação. Então, nesse processo de formação, eu acabo não adquirindo, eu acabo não aperfeiçoando, sei lá, conhecimento ou habilidades que o mercado, que é extremamente rigoroso, vai exigir de mim. Então, eu vou chegar lá,
o que é que vão dizer? Não, você não está apto para essa vaga, porque, sei lá, se quer uma pessoa alfabetizada ou não tem os conhecimentos suficientes que o mercado, né, rigoroso vai requerer, o que vai restar para mim são as ruas, o que vai restar para mim é qualquer outro tipo de sorte que não seja aquela de estar trabalhando dignamente, né, de estar empregado dignamente. Então, isso acaba se tornando algo muito estrutural, e percebam que eu estou falando isso na perspectiva LGBT, da sexualidade, não de gênero, né, porque quando a gente vai para outras características interseccionais, digamos assim, isso se aprofunda muito mais, porque a violência que eu sofro, né, com os privilégios que eu possuo, são grandes. Imagine, né, as pessoas trans, as travestis, né, que são ainda mais contempladas, infelizmente, por esse tipo de realidade que é completamente horripilante, né, que a gente tem condições de imaginar, mas o que elas sofrem mais na pele mesmo, só elas têm para nos dizer, né, para nos contar. Então, é algo assim que a gente precisa parar para conversar, e por isso a importância desse debate de hoje, né, de administrar para pessoas, de pensar nessa diversidade, né, e ver minimamente o que é que a gente pode fazer para tentar ir contra esse tipo de situação. Esse movimento hegemônico, né? Assim a gente vai pensando os demais sujeitos, né? O sujeito negro, em que historicamente está num lugar de subalternidade, mas porque também a história foi contada por brancos, e aí contar a história pela versão de quem dominou é muito bonito, né? Então, fui eu que escravizei, fui eu que libertei uma lei, por meio de uma lei áurea, fui eu que fiz tudo, e a galera nem resistiu, e a galera não fez nada, né? Então, é uma construção de uma história em que um sujeito tem o seu corpo negado, as suas características negroides a todo momento tentam ser apagadas, ou melhor dizendo, tentam ser embranquecidas, e como se tivessem num lugar passivo de toda a construção histórica, quando, na verdade, em nenhum momento esse processo de escravização foi passivo, né? Foi de muita resistência, foi de encontro de muitas alternativas a isso, e até hoje. Mas que sim, se a gente tem uma história contada por brancos, se a gente tem uma política construída por brancos e para brancos, por brancos é para brancos, então é para permanecer nesse lugar. E aí, se a gente vai pensando as outras, como a Carla Coutinho diz, as outras avenidas identitárias, né? E a gente vai falar já mais delas, né? Que tem a ver com algo que o Júnior já começou a citar, como também essas demarcações dos papéis de gênero, né? Essa mão visível do mercado é a mão da demarcação do papel de gênero, em que diz que não só azul é para menino e rosa é para menina, mas também diz que eu não posso ocupar determinados cargos de poder, eu não acesso a alguns bens, é meu dever cuidar da casa, né, desse trabalho reprodutivo, e aí reproduzir não só do ponto de vista de engravidar e parir, mas também reproduzir enquanto atividades domésticas, a existência de trabalhos indesejáveis, né, também uma mão visível. Ninguém quer limpar a privada, ninguém quer desgotar uma fossa, ninguém quer, são os trabalhos que ninguém quer, né, são os trabalhos que ninguém quer, mas precisam ser feitos. Precisa limpar a privada, meu amor. É sua. Você que usou. Mas não se quer fazer isso, né? Não se quer entrar em contato com isso. Os lugares desejáveis são outros. Esse lugar... E aí a gente pode explorar mais o que seriam trabalhos indesejáveis também. Se a gente pensar na nossa região, inclusive algumas formações, curso de ensino superior, entram no rol dos trabalhos indesejáveis. E ninguém quer, porque não é valorizado, porque não é socialmente bem aceito, porque é visto como um grupo X. Quer falar, Júnior? Não, só que Grazi comentou aqui no chat, eu não sei se você viu, colocou assim, que essa realidade ela deveria receber ênfase desde o ensino fundamental, porque é muito
romantizado. Ela falou sobre isso. Quer comentar alguma coisa sobre? Sim, sim. Como é o nome dela? Graziella, já tô chamando de Grazi. Tá íntimo. Então, Grazi, de fato, a gente deveria ser provocada a conversar com isso desde que aprendemos a falar, desde dentro de casa, desde da vida intrauterina. Porque quando eu visualizo essa criança, quando alguém chega e diz, é menino ou menina? Só com essa pergunta já tem uma história por trás dela. O presente que essa criança ganha, como eu arrumo esse quarto, as roupas que eu compro. Se não, eu vou comprar um enxoval, se não for da cor rosa é mais caro para menino, né? Se não for da cor rosa é mais caro, as coisas rosa é mais barato. Se eu quiser variar, fazer um arco-íris. Se tem shampoo para um cabelo crespo de um bebê, ou se é tudo um shampoo só, é uma pele só, é um cuidado só. Então, desde a vida intrauterina, né? Não só no fundamental, né? Talvez no fundamental isso vire educação formal. Né? A gente aprenda, a gente recebe essa herança cultural de modo formal, mas isso está nas nossas relações, está nos detalhes, né? Está nos detalhes. Esses dizeres, Jéssica, como você falou aí, é menino ou menina, né? Vai iniciar, né? Vai ser o pontapé inicial para que possa se começar um comprometimento em relação à socialização daquele indivíduo, né? A Judith Butler discute muito sobre isso, né? Quando ela vai falar dos conceitos de performatividade. Então, quando eu faço, né? Quando eu tomo consciência dessa identidade sexual, que é inclusive anterior a uma própria identidade, né? Que a Judith Butler vai falar sobre isso. Não são dizeres, né? Essas frases para afirmar o que é de menino ou o que é de menina, ditos de forma aleatória, não, né? Isso é dito já como forma de cristalizar, né? De reforçar essas normas sociais que já existem, né? De arar o terreno. E qualquer coisa que fuja, que transgrida isso que está delimitado, a partir dessa demarcação é coisa de menino, ou que é coisa de menina, né? Isso vai ser hostilizado. Isso vai ser oprimido em um grau menor ou maior. De fato. Tem um comentário aí, Júnior, tu consegue ler? Vou ler aqui o comentário de Glívia, que é minha aluna do 10º período. O racismo sempre existiu e continuará como acessório de pessoas racistas. Apenas é mascarado pela sociedade. Falo por ser mulher de pele negra e por ter vivenciado os mais diversos olhares, rejeição e negação. Aí ela cita em escola, em trabalho, em lojas. Isso, perfeito. E aí a gente vê, por exemplo, um jogo, a sociedade é um jogo em que as regras que eu aprendo, a forma como eu me movimento nesse jogo, diz o lugar que eu ocupo. Então, se eu cresci entendendo que meu corpo é rejeitado, meu cabelo é rejeitado, meus trejeitos são rejeitados, a forma como eu quero me vestir é rejeitada, eu tenho um lugar? Eu quero estar nesses lugares? Qual é o lugar que resta para mim? São dessas questões, né? Então a gente vê um apagamento dos corpos. E aí tem um apagamento dos corpos a nível matar esses corpos, né? Nós vemos aí o Brasil um dos países que mais mata pessoas trans. Nós vemos aí uma necropolítica, né? A morte de jovens negros pela polícia, pelo crime, mas um alvo, né? Tem esse alvo tem cor, né? Quando você fala de necropolítica, né? De fato, eu estava dizendo quem pode viver e quem é que deve morrer, né? A premissa básica da necropolítica é essa, né? E aí, como eu falei, assim, os meus estudos, até por ser LGBT, os meus comentários vão ser mais voltados para esse tipo de situação, né? O Brasil, pelo menos em dados de 2019, se não me engano, né, matava pessoas trans e não binárias mais do que a soma de todos os países da América Latina. E se a gente for para uma questão mundial, só o Brasil é responsável pelo assassinato, de 40% da população trans e não binária.
ou seja, é quase a metade dos assassinatos mundiais ocorrem só no nosso país. Então, imaginem, para quem não se enquadra enquanto LGBT, o quanto esses dados eles ecoam na nossa cabeça. O quanto é assombroso viver em um território, viver em um país onde esse extermínio, né, ele acontece de forma tão, mais do que deliberada, acontece de forma até incentivada, né? E a gente pode ir também para as outras categorias que a gente está debatendo aqui, quando a gente vê aí realmente nessa questão da necropolítica, o genocídio da população negra, né, onde a morte, né, dos corpos negros vai importar bem menos do que a morte dos corpos brancos, e a gente consegue, né, imbricando essas categorias, essas interseccionalidades umas nas outras, para perceber isso que a gente está falando. De fato, né? E a gente vai se perguntando também, começando a questionar as ausências, né? Porque quando tem aqui apagamento dos corpos, não, tá, os que não morrem, né? Eles são apagados como? Eles são apagados dos espaços públicos, né? Eles são apagados dos espaços públicos, da universidade, da mídia, da TV, da novela, da série que você assiste. Eles ocupam os lugares em que você não olha para a face. Você dificilmente sabe a cara de um garçom, você dificilmente sabe o rosto de um porteiro, você da cozinheira. Então, são corpos apagados, são sujeitos apagados. Né? A ideia romantizada que a gente tem de que ao olhar para um sujeito, olhe para os seus valores, olhe para os seus princípios. Né? Não, eu entendo que a gente é uma tentativa de romper com essa ideia de não julgar a pessoa pelo corpo dela, né, pela aparência, mas e aí não é julgar, é a gente olhar para essa pessoa, enxergando os seus valores, os seus princípios, a sua personalidade, admirando, mas reconhecendo que ali habita um corpo negro, ali habita um corpo gordo, ali habita um corpo com deficiência, ali habita um corpo travesti, não é ignorando essas características que eu aceito o outro. É demarcando, é reconhecendo. Porque historicamente o que foi feito foi querer apagar essas características. Ah, é gorda, mas tem um rosto bonito. Ah, você para mulheres, né? A bicha trabalha feito um homem. Não, ela trabalha feito uma mulher. Que negra linda. Frases como essas que mostram esse apagamento do corpo. Né? E aí eu estou falando de pessoas que estão tentando fazer comentários legais. Né? Tentando fazer comentários legais. Eu não estou mais nem falando da galera aqui que são as criminosas, né? Assim, de crime contra a vida. Estou falando aqui de alguém que faz um mínimo esforço de querer acolher, de querer ser gentil, de querer interagir, fazer parte. Mas não é apagando esses corpos. Sobre essa questão do silenciamento, né? Uma fala, Felipe, acho que é Felipe, o rapaz lá da UFRN. Ele fala uma parte sobre isso, quando ele vai discutir políticas de diversidade. Algumas empresas, até para implementar a política de diversidade, têm contratado pessoas trans, travestis, mas o segmento onde mais tem crescido esse tipo de contratação é no segmento de telemarketing. Ou seja, é num tipo de profissão onde aquelas pessoas elas não vão ser vistas, né? E elas vão ser identificadas por uma voz que, e aí tanto faz ser uma voz feminina ou masculina, pouco importa, né? Então, assim, percebam até essas estratégias de silenciamento, como é que acontece, né? O que é que está por detrás dessa política, né? Muitas vezes por trás dessa política de diversidade também, né? E um dos estudos, né, que estava lendo nos artigos que, para a gente debater, né, hoje, tem um dos artigos que fala sobre essa visão das minorias, né, onde fez um estudo de caso acerca de uma organização que trabalhava com políticas de diversidade, ouviu-se tanto os gestores da empresa como também
as pessoas que trabalhavam, né? Muitas vezes aquela realidade não condizia com a própria política de diversidade da empresa, né? Então, tem que se ter cuidado também com esses discursos empresariais, né? A que ele está destinado, se é para buscar uma maior adesão dos empregados, se é para projetar uma imagem que socialmente vai ser melhor aceita, né? Porque vai ter essa imagem socialmente responsável, de promover essa admiração do mercado. Olha, a minha empresa é uma empresa socialmente responsável, né? Trabalha com políticas de diversidade, mas, por exemplo, em relação ao racismo, não tem nenhum gerente negro, né? Onde é que essas pessoas estão trabalhando e essa política de diversidade, como é que ela está atuando, né? E aí tem um rapaz lá que fala, ele é um dos entrevistados, ele é um sujeito gay, e ele diz que, por exemplo, o esposo dele não goza dos mesmos direitos que as esposas dos homens héteros da empresa, né? Então, tem que se parar para refletir também sobre isso e problematizar isso, né? Como é que essas políticas elas estão postas, de fato elas estão tendo a efetividade que deveriam ter dentro das organizações, ou é mais um discurso nesse sentido de ser bem visto no mercado de uma forma geral. E Ana, Deixa eu Ana contribuir conseguiu um voltar. pouquinho. Ia perguntar agora que eu vi que sua internet estava caindo. Foi, eu caí uma vez, mas aqui nessa parte eu já voltei. Eu só queria contribuir um pouquinho, pegar o gancho dessa fala de Júnior, quando ele fala, né, dessas políticas, que é importante que a gente compreenda que a gente está numa sociedade que foi construída em cima de contradições. A mesma sociedade que constrói a exclusão, né, que produz a exclusão, ela sente a necessidade de produzir a inclusão. Então, como é que isso vai se dar? Né? Aí a gente tem isso desenhado como a exclusão, como a forma de inclusão dessas pessoas. Elas são incluídas de que forma? Né? Eu acho que quando eu entrei novamente na chamada, Jéssica estava falando disso, que essas pessoas elas não estão excluídas da sociedade, elas estão incluídas de alguma forma. Né? Elas estão incluídas de alguma forma. E aí vou falar um pouquinho do meu lugar aqui, né? De como que essas pessoas como que elas, no nosso território, né? Vamos pensar aqui no Alto-Oeste. Essas pessoas aqui, para onde elas vão? Né? Onde é que elas chegam? Essas pessoas que estão excluídas, que estão apagadas, que estão invisibilizadas, né? Pensando na sociedade contraditória em que a gente vive, né? A gente tem como resposta a tudo isso, a essas desigualdades sociais, as políticas públicas, né? Então, elas vão chegar lá na ponta. Então, na nossa cidade, elas vão chegar essencialmente nos CRAs. Eu acho que todo mundo aqui vai conhecer um CRAs. Né? Um CRAs, o CRAs é uma política pública, né, da assistência social, e ele vai dar acesso às políticas sociais, né, enfim, a uns programas sociais, acho que a Jéssica já até falou aqui de distribuição de renda, né, renda direta, o principal deles é o programa Bolsa Família, mas a gente não vai entrar nessa discussão. Um dos braços da assistência social é relacionado a emprego e renda, né? Onde é que eu quero chegar? Quando essas pessoas chegam lá na política pública, no CRAS, né, e em outras políticas setoriais, por exemplo, uma pessoa com um transtorno mental, ela tem direito a trabalhar, né? A gente incapacita essa pessoa, mas ela não é incapaz, ela é capaz, né? Então, quando ela chega lá, infelizmente, alguns equipamentos, eu vi, a mão que afaga é a mesma que apedreja, exatamente, estou vendo agora o seu comentário. Infelizmente, alguns desses equipamentos, por estarem inseridos dentro dessa sociedade contraditória, elas também vão reproduzir isso. Então, quando a gente chega lá para atender essas pessoas, a gente acaba por desconsiderar que elas são pessoas que possuem desejos, vontades, e aí o pobre, a pessoa pobre, ela não quer só comer, ela quer também ser feliz. Ela é também uma pessoa que tem afeto, né? Então, precisa fazer sentido o trabalho dela, né? O que ela vai fazer.
Onde é que eu quero chegar? Quando a gente pensa emprego e renda para as pessoas pobres, a gente pensa, por exemplo, em cursos muito limitantes. Aí a gente esbarra, por exemplo, ai, Ana, mas essas pessoas não têm escolaridade. Ok, outro direito negado. Né? Aí a gente volta lá para a discussão que Jéssica estava fazendo no começo. Então, eu quero chegar no ponto de que a gente precisa enxergar as pessoas como pessoas detentoras de afeto, né? Que a gente precisa ouvi-las de fato, compreender e não desconsiderar o sofrimento que vem da condição de vida delas. Né? As pessoas que estão em condição de pobreza, elas têm direito para além, por exemplo, de alimentação. E a gente acaba por naturalizar o lugar que elas estão, que é o lugar da exclusão. Né? Então, a gente precisa repensar como que essas políticas públicas elas estão estruturadas, né? Júnior falou que as políticas elas vêm como, né, uma tentativa de dar uma resposta a tudo isso. Mas eu vou dar um exemplo. Aqui que eu acho que vai ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. No equipamento em que eu trabalho, foi ofertado um curso de pintura para mulheres, na perspectiva de gerar emprego e renda. Só perspectiva, porque quando você vai para o concreto, isso não se materializa, objetivamente, isso não gera emprego e renda para as pessoas, né? Isso não gera emprego e renda, mas enfim. A gente está pensando em administração, né? A administração pública também é administração. Então, pensar política pública também é pensar administração para pessoas. E aí, a pessoa que ia ministrar, a ministrante desse curso foi muito, assim, muito ríspida, muito grossa, estúpida mesmo, com uma das participantes do curso. E eu não intervi no momento, sabe? Eu queria ver como que a situação desenrolava. E a pessoa com que ela foi, né, grosseira, reagiu e disse: eu tenho minha casa, eu tenho meu almoço para fazer e eu tenho minhas unhas para fazer de tarde. Ou seja, ela já tinha o seu trabalho, né? Ela já tinha alguma fonte de renda. Outra pessoa que estava no curso olhou para ela e disse: fulana, é de graça, fique calada e aceite. Então, a gente vê aqui dois níveis de consciência, né? 2 níveis de consciência. E aí, só depois foi que eu vim intervir, enfim, você não fez nada, eu intervi em um outro momento, né? Mas a gente vê aqui 2 lugares, né? O lugar da ministrante do curso, em que ela disse assim: então você não tem que estar fazendo esse curso, porque você já tem o seu emprego. E ela não poderia ter o desejo de aprender a pintar num pano? Ela não poderia ter essa vontade de aprender uma coisa nova, de socializar com suas colegas, de conhecer pessoas novas, de sair de casa um pouco, de estar em outro ambiente? Né? Ela foi simplesmente rejeitada. E a outra já ocupa o lugar de fatalismo, né? De aceitar, de dizer, não, é de graça, então a gente vai aceitar isso. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Esse curso de pintura, ele realmente foi pensado para a realidade dessas pessoas? Ele realmente foi pensado para gerar emprego e renda? Ou a gente está só seguindo um protocolo de que precisa ter uma atividade, de que precisa todo mês ter um curso para preencher protocolo? A gente está, de fato, pensando as políticas públicas para essas pessoas, né? Então,
a gente precisa refletir sobre isso, né? Tanto nas empresas quanto na administração pública, né? Quanto na política pública. Como é que a gente está pensando essas pessoas, né? A gente está, de fato, retirando a humanidade delas. Quando você coloca um curso e as pessoas têm que aceitar porque é de graça, você não está pensando em emprego e renda. Pois é, e daí é onde a gente vê a falência de programas como, acho que 2014 estava muito em evidência, aquele, como é o nome daquele, não é ProUni não o nome, era começa com Pro, que empregou muito, Pronatec. Pronatec. E aí a falência do Pronatec, porque eram cursos que não tinham relação alguma com o perfil, minha gente, eram jovens, curso de costura. Qual a desejabilidade de aprender costura de um jovem? Não, minha gente. Nem com a realidade, nem com a desejabilidade dos jovens, nem com a realidade do território, por exemplo. Aqui em Pau dos Ferros não tem fábrica de costura. Existem regiões no nosso estado que têm consolidados esse mercado, mas aqui não. Como é que você vai ofertar isso aqui, né? Como é que você não olha para o território? Pois é. Tem um comentário aí, Júnior. Tu quer ler? Quero sim, estava esperando só concluir o raciocínio. José Caio colocou, falando sobre pessoas com deficiência, né? Ele disse que concordava com a nossa fala, e é fácil falar de inclusão num país onde o ministro da Educação, até ele, promove o capacitismo, né? E nós temos aquela fala do ministro, quando ele diz que alunos com deficiência, né, comprometiam a aprendizagem dos demais, caso eu estivesse no mesmo ambiente escolar, mais ou menos, acho que foi essa afirmação que ele se referiu, né? Foi mais ou menos nesse sentido. E aí essa é a visão produtivista, né? Tem lugar na sociedade aquele que produz no ritmo que é determinado a produzir, o que é determinado a produzir no seu lugar. Mas a gente aprende essas regras e a gente reproduz elas, a gente introjeta, internaliza, se apropria delas como se fossem verdades para a gente. Vou dar exemplos básicos. Você tem o primo rico e o primo pobre. Para o primo pobre, você vai comprar um presente, aí você compra qualquer coisa. Mas você tem um primo rico, você não compra qualquer coisa. Você tem que comprar um presente que você julga. Sabe nem o que vai dar. Sabe nem o que é que vai dar. Mas você vai parcela em 10 vezes, no próximo aniversário tem outra parcela para comprar. Eu falo aqui brincando, mas é nesse sentido, em que a gente determina que coisas boas são para determinadas pessoas, coisas mais ou menos para outra, e coisas ruins para aquelas que não têm direito à escolha. Minha gente, você crescer sem direito a escolhas é esse lugar de conformismo, de fatalidade, e aí você vê, a pessoa não é criativa, a pessoa não é competências que o mercado de trabalho exige, não tem criatividade, não se comunica bem, não tem bom relacionamento interpessoal, tal. Como é que se desenvolve isso nessas condições de vida? Não cresce com você essas características. Mas aí, sim, essas pessoas, mesmo assim, essas pessoas têm direito a um lugar no sol. Um lugar no sol e um lugar na sombra também, porque de sol basta o que a gente tem. Um lugar no sol e um lugar na sombra, né? Tem um comentário aqui de Manu ainda sobre essa questão das pessoas com deficiência. Ela fala, tem uma cena de novela que me lembra essa fala, não lembro qual é a novela, mas a professora deixa a aluna com síndrome de Down pintando e brincando enquanto ensina apenas as outras crianças. E aí não vejo tanto problema em uma estar pintando e as outras estarem lendo alguma coisa, reproduzindo alguma coisa. Desde que ela esteja integrada naquele grupo. O problema dessa cena é a gente ver a segregação, porque as necessidades de aprendizagem são diferentes, né? As necessidades de aprendizagem são diferentes, e o lugar também que cada sujeito ocupa em uma sala de aula é diferente. Sim, mano, eu lembro.
sei qual é a novela, lembro do teu exemplo, né? Só quis trazer isso para a gente refletir. Porque, às vezes, também a gente quer incluir esse sujeito de modo que ele reproduza, que ele caiba no molde que é de uma pessoa que não tem síndrome de Down. E não, a gente tem que ofertar aquilo que o sujeito precisa, não aquilo que a gente determinou que é o que ele precisa, né? A coisa da equidade e não da igualdade. Não existe igualdade, porque nós somos diversos. Precisa trabalhar com o princípio da equidade. E aí essa é a questão. Por exemplo, se eu sou uma mulher que tem um filho com deficiência, e eu tenho um emprego, eu trabalho 40 horas semanais. E aí tem um homem, cis, solteiro, também trabalha 40 horas semanais. E a gente recebe o mesmo salário. Pensando em termos de coletivo, é igual? É justo os dois trabalharem as mesmas horas, ganhando o mesmo salário? Eu não vou responder, para pensar. Né? E aí vão construindo outros exemplos nesse sentido, mas para a gente pensar, a igualdade ela é só uma régua para dizer que tem pessoas que não alcançam e estarem inferiorizadas por isso, para dizer que as pessoas se sobrepõem a essa linha e aí serem endeusadas por isso, mas que ela não atende às necessidades coletivas, né? Nesse caso, a exclusão, para combatermos a exclusão, o embate não é só cultural, não é só nível de preconceito, porque isso aí, a duras penas, mas a educação dava conta. Um momento como esse nosso dava conta de muita coisa. Mas esse embate não é só cultural, não é só nível de preconceito, mas é também da manutenção de sistemas de exclusão. Está como está, porque atende a necessidades de um pequeno grupo, que é o grupo que decide a nossa vida, que é o grupo do poder, que são as empresas hegemônicas, que são os milionários, que é a manutenção da brancura no lugar de poder, que é o capacitismo como uma marca na vida da pessoa com deficiência, que é esse lugar de tutela, que é esse lugar de enclausuramento da pessoa com transtorno mental. A pessoa com transtorno mental moderado a grave, que faz uso de medicações regularmente, provavelmente ela vai ter dificuldade para acordar no horário de trabalho. Ela vai chegar sonolenta. Isso não quer dizer que ela está ofertando menos, que ela está se escorando nos outros, quer dizer que a condição de vida dela, a condição de saúde dela, exige uma compreensão diferente da sua jornada de trabalho, por exemplo. Mas a gente criou que só é justo, só é igual, todo mundo entrar, fazer a mesma coisa, no mesmo horário, 44 horas semanais, e ainda está disponível no WhatsApp a qualquer hora do dia ou da noite. Né? Alguém mais quer comentar aqui? Podemos já passar, já são 9h30, minha gente. Mas estão empolgadas. Acho que pode... Não fizeram mais nenhum comentário, não, sobre isso. Uhum. E aí, quais são os nossos desafios atuais, então, nesse cenário, né? Pensando todos esses elementos, que a gente está aqui rebolando para cima os problemas. Desafios atuais. Nós temos aí, representada pela fala acho que de Caio aí, esse retrocesso de ideais conservadores. A gente está voltando a discutir que lugar da criança na escola, independente das suas características. A gente volta a um discurso de segregação. A gente tem um congelamento dos gastos públicos que impacta diretamente nas políticas públicas, e aí quem acessa, quem sobrevive das políticas públicas, não só de distribuição de renda, mas de acesso a SUS, de acesso à educação básica, são as que mais sofrem com isso, são as perdas. A gente tem ideais conservadores de controle dos corpos, né, de voltar a debater questões básicas como direito ao casamento, de pessoas que relacionam com o mesmo gênero. A gente vai ter as falas de ideologia de gênero que não existe. A gente vai ter a violência como reação à violência. A gente vai ter
ideias que já estavam sendo questionadas. A gente vai ter uma discussão, inclusive se a Terra é redonda. É isso. Tem um estudo que diz que, ao se debater com alguém que está com um argumento absurdo, você fala algo mais absurdo ainda. E aí, né, a conversa ali encerra. O diálogo encerra. Eu digo, essa pesquisa tem que ser atualizada. Porque, sinceramente, eu não sei, depois que a pessoa diz que a Terra é plana, eu não sei o que dizer de absurdo depois dela. Né? Tem essas questões aí. Não sei o que é de absurdo depois disso. Quer falar mais, Júnior, desses retrocessos conservadores? Acho que zera a vida quando a pessoa vem com um negócio desse, não tem mais nem o que falar, não, né? Porque é absurdo demais. E assim, é uma sequência infindável de absurdos o que a gente tem vivenciado. Assim, quando a gente pensa que vai ter um dia de paz e de sossego, aí vem outro por cima, que diz, não tô acreditando nisso, né? Chega a ser assim, é estarrecedor. Tem uns comentários aqui, Jéssica. Glívia falou sobre a questão da maternidade, né? Quando a gente é mãe, presencia que a dor é intensa. Acho que foi relacionado ao seu comentário. E Manu colocou um Twitter. Eu vi um tweet de alguém dizendo que tinha um cara dizendo que o homem nunca pisou na Lua. Aí o outro foi lá e fingiu que não acreditava na Lua. O negacionista ficou com cara assim Que de absurdo, né? paisagem, com um poker face. Uhum. É, Tô ligada esse grupo aí. É isso, a gente tem que ser muito criativo para encontrar outros absurdos, né? Tá ficando difícil para a gente, porque o debate racional não tá valendo, não. Quanto a fala dela Ela fala sobre essa questão, ela complementa aqui, Jéssica, sobre essa questão da informação, né, que existe uma disseminação de informação, né, claro que ela faz a ressalva que tem pessoas que não têm acesso à internet, à TV, enfim, mas ela diz que há uma disseminação de informação, mas pessoas que insistem em acreditar nesse tipo de teoria. Pois é, aí a gente vê o saber científico ser questionado. Eu sinto muito o lugar do professor da educação, professor e da professora da educação básica nesse momento. Ser professor é tão bom, que todo mundo pensa que é. Né? Então, inclusive agora com esse cenário das aulas remotas, a gente viu muito, eu ouvi muito da queixa de professores dizendo assim, morrendo de medo de dar uma aula, de preparar uma aula, porque a todo momento tem alguém intervindo, alguém questiona, você devia dar aula assim, você devia falar daquilo. O aluno, aí eu falo isso também em relação a gente, ao passo de um clique, ele entra no Google e acha uma resposta mágica que contesta o nosso argumento, só que respostas mágicas não respondem a questões complexas. Não respondem a questões complexas. Mas tem uma resposta, é uma resposta, só que qualquer resposta não é a resposta certa. Né? Além das fontes questionáveis, né? A fonte voz da minha cabeça, mas a gente tem visto esse lugar da docente como que, ao meu ver, simbolicamente representa esse lugar da ciência ser questionado. Ser questionado. Então, o que vale não é a confiabilidade da informação, mas é quem diz. É quem diz a informação. Poxa, se quem está dizendo é o ministro, argumento de autoridade, o lugar que é sujeito à culpa. E aí a gente começa a questionar os lugares de autoridade. E aí vira um caos, sabe por quê? Porque a gente precisa de sujeitos de referência. Uma das crises da subjetividade atual é porque as figuras de referência, elas não estão existindo. Ou a gente está tendo que buscar referências imediatas, né? Porque as nossas referências gerais, as nossas... ou eu questiono o saber dela, eu não a confiança nesse saber, ou reproduzo isso, aquilo feito papagaios, né, sem a mínima reflexão. Então tem isso. É esse lugar que nós estamos, é isso que temos que enfrentar, esses ideais conservadores. Tem alguns deles que dá para dialogar, que vale a pena, como diz nossa amiga Keila, vale a pena a disputa, mas tem alguns que não.
própria sanidade. Tem alguns que não vale a disputa, né? Porque não é argumento, que não é o diálogo, que não é conversa, não é sobre o direito à vida do outro não se discute. Falando do mínimo, né? Para dialogar tem que partir do mínimo, que eu não quero matar sua mãe nem você a minha. Tem que partir de um lugar mínimo, né? Cenário de crise global. E aí, eu destaco esse ponto pensando muito no contra-argumento que a gente escuta quando está falando de política de diversidade. Ah, mas eu tenho que primeiro manter a empresa viva para poder contratar, para eu poder pensar a carga horária diferente para mulher mãe solo, para poder pensar a carga para eu poder pensar uma licença maternidade com um tempo maior, para esse homem também ter direito à licença paternidade, para contratar travestis, e aí vai afastar o meu público, para eu contratar isso, eu tenho que primeiro manter o negócio vivo, né? Muito nesse argumento de crise global, para tentar justificar a manutenção desses lugares de exclusão. Só que aí é um argumento que não se sustenta a longo prazo. Ele talvez se sustente de imediato, pelo medo da mudança, pelo que pode isso provocar, mas não se sustenta, porque é uma minoria política, mas não é uma minoria de números. A gente está se esbarrando no outro. Está se esbarrando no outro. E aí? Não vai levar isso em consideração? A lentos passos, mas já como fruto de algumas políticas públicas, a gente está vendo aí, por exemplo, a política de cotas, tanto de concursos públicos, por exemplo, para pessoas negras, pessoas com deficiências, pessoas estão ocupando esses lugares. O fato, por exemplo, de termos uma pessoa com deficiência visual como no Conselho de Psicologia, faz com que no início desse nossa atividade, Ana chame a atenção que a gente precisa fazer uma autodescrição. E aí são pequenos detalhes que vão furando essa bolha, esse ciclo repetitivo. E que a gente começa a perceber que ou eu vou ser cliente desse sujeito, ou esse sujeito vai ser meu cliente, ou meu colega de trabalho, e aí eu estou em desvantagem, porque na minha escola, quando eu estudei, por exemplo, não tinha ninguém com deficiência. Tinham pessoas negras, tinham, mas a gente não enxergava as cores. A gente entendia que era todo mundo igual, aprendeu que respeitar e entender que todo mundo é igual. E aí eu tenho mais dificuldade nisso, mas esse também não pode ser o meu argumento de conforto, né? Mas que a crise, ela vai sempre existir, ela vai mudar de forma, ela é cíclica, ela vai mudar as cadeiras que a gente ocupa, mas as pessoas continuarão lá. Enquanto a vida tiver, essas pessoas continuarão lá e a gente precisa olhar para isso. E aí chega no terceiro ponto, mudança no gênero da atividade. Aí não estou falando de gênero feminino e masculino, não. É no modo como a gente faz a nossa coisa. Eu sou psicóloga. O modo como eu atendi no remoto mudou. Eu atendi muita gente online e eu só fazia isso presencial. O modo como eu dou aula mudou. As minhas preocupações do que se refere a uma boa aula mudou. Isso muda o gênero da minha atividade. O fato de nós termos um novo perfil consumidor, o fato de nós termos uma economia globalizada, diz que o modo como a gente faz a administração, o modo como a gente faz pedagogia, letras, também precisa mudar. Também precisa atender às novas necessidades. E as novas necessidades incluem um combate ao racismo, ao sexismo, à LGBTfobia, ao capacitismo e a todos esses ismos que excluem, né? Que violentam, que retiram direitos. Iana, quer falar? Deixa eu abrir o microfone. Júnior, quer comentar alguma coisa? Não, por enquanto não, Jéssica. Uhum. E aí é esse o cenário, é esse o desafio atual que a gente tem que tomar para si, né? Aqui, então, o papel da administração, qual é nisso tudo? E, mais uma vez, pode trocar o nome da administração pela sua formação. Pense no lugar que você ocupa hoje, o lugar que você está. Qual é o seu papel, então, diante desses desafios, diante desse cenário atual? A gente colocou aqui uma ideia resumida de expandir o presente e contrair o futuro, que ela é um pouco fruto desse argumento que Boaventura de Souza Santos nos traz, né? Quando ele fala de uma sociologia das ausências e sociologia das emergências. A gente expande o presente como quando, de um lado, precisamos conhecer melhor, aliás,
É a coisa de expandir o presente e contrair o futuro. Expandir o presente é ampliar as possibilidades, é fazer a partir de agora, é policriação afirmativa, é eu colocar como critério que a cada 3 pessoas que eu contrato, uma precisa ser negra. A sociologia das ausências é olhar para essa nossa mesa redonda, temos 3 figuras falando sobre diversidade, e nenhuma ser uma figura negra, nenhuma ser uma pessoa com deficiência, é se incomodar com essa ausência. É o primeiro ponto. A sociologia das emergências vai ver quais são, então, as questões emergentes, o que é urgente, o que precisamos fazer logo. Né? Contrair o futuro é aquilo que está num lugar utópico, que eu só consigo pensar na possibilidade disso ocorrer daqui a 50 anos, é a gente fazer coisas hoje para ser possível daqui a 10. Isso é contrair o futuro. Que, de um modo muito bonito, Boaventura vai dizer, de um lado, conhecer melhor as condições de possibilidades da esperança. Gente, é esperança. É esperança para quem não tem uma perspectiva de futuro. Para quem não consegue visualizar um futuro para a sua vida. Eu atendo na clínica, já fiz alguns trabalhos voluntários, algumas escutas, enfim. E é duro, é árduo você fazer perguntas básicas para um sujeito sobre desejo de vida, sobre se enxergar daqui a 2 anos, e a pessoa não tem o que responder. Ela sequer foi questionada sobre isso durante a vida. Ela foi possível se questionar isso porque a preocupação é da necessidade imediata. Quando a necessidade imediata não é atendida, eu não consigo falar de planejamento. Como é que eu vou fazer um planejamento econômico? Como é que eu vou fazer se eu não sei se amanhã eu vou comer? É a real dúvida do trabalhador brasileiro. Gastar o salário na primeira semana. Mas não porque não consiga se planejar, porque o dinheiro não dá, meu amor, não dá. Não dá para falar de um... Enfim, eu vou começando a me revoltar e trazer os meus exemplos pessoais, mas conhecer melhor as condições de possibilidades da esperança. De outro, definir princípios de ação que promovam a realização dessas condições. E aí, quando eu falo esperança, não é do ponto de vista da romantização, de alienação às pessoas, não. É que esperança também é potência de vida. É o que me movimenta para querer ver as coisas diferentes. Acreditar na potência dos sujeitos, né? Acreditar nas nossas potências sem desconsiderar a nossa realidade material, objetiva, social, né? É ser otimista, esperançar, enfim. É do verbo esperançar, de Paulo Freire, de fato. É do verbo esperançar, esperar fazendo. Esperar fazendo, né? Quais são as pistas que estamos no caminho certo? A gente tem que primeiro partir de demandas reais. Não as demandas impostas. Eu gosto de dar esse exemplo cotidiano. Demandas reais, gente. Você vai abrir uma loja de roupa, aí faz um plano de negócio, reproduz a mesma ideia que você aprendeu, né? Mesmas perguntas e vai respondendo as respostas. Eu tenho um plano de negócio, abri. Só que não parte de demanda real. Não tem a ver só com uma pesquisa de mercado. Demandas reais por exemplo, uma questão besta. Roupa. As roupas nas lojas tem até o tamanho 40, 42. E a maioria das pessoas, a maior queixa das pessoas é que elas vestem um número maior e não encontram essas roupas. Ou uns panos sem costura bonita, sem estar na moda, ou que não caracterizam a identidade daquele sujeito, como ela quer se expressar, como ele quer se expressar. E aí, a gente está produzindo roupa para demandas reais ou para demandas imaginárias, fantasiosas? Parte de demandas reais. Essas pessoas existem, essas pessoas são um número maior e essas pessoas ocupam lugares. Acontece que quem produz geralmente não está nesse lugar, então não sequer enxerga que ele existe. Sequer enxerga que ele existe. Numa FINECAP, tem quem gaste 5 mil reais em compra de roupa e tem quem compra um conjunto por 13 reais e vai os dois para a festa. Percebe? Demandas reais. O problema é que a gente naturalizou que quem está nesse lugar do conjunto de 13 reais precisa sempre estar nesse lugar. E quem está gastando 5 mil reais precisa estar, é natural que esteja nesse lugar, né?
partir de demandas reais. O que é uma demanda real? O que é uma necessidade real? Real é isso. Real é uma roupa bonita da moda para uma pessoa cadeirante. É ter desfile, que nos desfiles incluam pessoas cadeirantes. Pessoas que têm um braço, só tem um braço e as roupas têm 2 mangas. É uma produção de roupa que precisa ser específica para isso. Abertura para mudanças necessárias. Eu estou no caminho certo quando há essa abertura. Tudo a gente começa pela disponibilidade. Acho que o fato de vocês estarem aqui mostra essa disponibilidade. Ouvir de quem tem a dizer. Não tenho como pensar políticas de diversidade, políticas de ação afirmativa, se eu não escuto. Não tenho como saber das demandas reais, identificar demandas reais, se eu não escuto as pessoas reais. Se eu continuo escutando os corpos padrões que estão nas blogueiras, que estão nas mídias. Demanda real é a tua vizinha. É a queixa da fila do banco. Ali é demanda real. Quando você fala, Jéssica, de abertura, só complementando, essa parte de abertura para mudanças necessárias, de ouvir o que o outro tem a dizer, trazendo bem para a área assim, da administração, das próprias políticas de diversidade, voltando para cá, né, para essa questão da própria contratação, eu acho que até se consegue, está se conseguindo chegar nesse objetivo da contratação, que é a parte inicial, o atendimento disso. Mas quando parte para a questão da manutenção e do desenvolvimento daquela pessoa dentro das instituições, aí é que se trata o grande problema, porque a gente não ouve o que aquelas pessoas têm a dizer. E a partir desse ouvir é que consegue, né, estar aberto, estar propenso a essas modificações que são urgentes. Em relação às práticas de opressão, né, que foi uma das coisas que eu estudei aqui na região acerca do mercado de trabalho, muitas pessoas falaram que até conseguiam trabalhar, mas tinham que modificar completamente o seu jeito de ser, a sua vestimenta, os seus trejeitos, porque, embora sejam contratados, o ambiente de trabalho era extremamente violento, mesmo que numa perspectiva simbólica, uma vez que eu tinha que testemunhar piadas a meus respeitos, né? Enfim, esses tipos de comentários, toda uma estrutura cis heteronormativa que acaba violentando muito, às vezes, a própria questão, que vai além do trabalho em si, mas das relações sociais, um momento de conversa, no intervalo, um café, que deveria ser um momento de prazer ou de contato maior com essas pessoas, que não necessariamente para falar do trabalho, acabava sendo extremamente doloroso, porque justamente nesse momento eram ditas coisas que eu não gostaria de ouvir, né? Então, assim, tem também essa questão do próprio comprometimento pessoal em relação ao meu comportamento, porque a gente sabe que eu estou aqui me referindo à sexualidade. Até pode ser que você seja LGBT, desde que você não seja uma pessoa tida como espalhafatosa, desde que você não demonstre aquilo publicamente, porque quando eu reivindico publicamente a minha equivalência em relação a essa hierarquia cis heteronormativa, aí sim é que o problema começa a acontecer. Né? Então, acho que partindo para essa questão especificamente da sexualidade, que é o que eu estou mais disposto aqui a debater, acho que a gente precisa também ouvir essas pessoas, porque não é só contratar, não é só dar a vaga, que é importante. Eu não estou dizendo que não é. Mas a partir do momento que essas pessoas estão lá dentro, o que é que eu faço para que aquele ambiente se torne o mais acolhedor possível? Até porque, Iana falou de contradições. Isso acaba tendo consequências de modo contraditório até para a produtividade, porque se eu não estou bem com a minha saúde mental dentro do meu ambiente de trabalho, se eu sou silenciado lá dentro, se eu sou agredido lá dentro, isso vai comprometer a minha própria produtividade. Né? Então, acho que fica também essa questão aí para a gente refletir em relação a isso. Sim, Júnior. E aí a gente entra no próximo ponto, que é essa criação de zonas de embates e debates. Não tem como fazer isso que a gente está se propondo, querendo fazer, achar que vai ser só contratou e ficou tudo certo, se resolveu por isso.
né? Não, vão se criar embates, vão ter conflitos, vão ter essas discussões de barraco, vai ter desavenças, vai ter... Porque isso faz parte. Nós estamos falando de grupos que foram historicamente excluídos, então isso muda a tua configuração, isso molda a tua configuração subjetiva. Você que precisou de criar estratégias para estar onde está, para chegar onde está. E aí, esse perfil agressivo, passivo-agressivo de comunicação, vem de onde? Esse perfil espalhafatoso, esse perfil... essa timidez é timidez mesmo ou é um silenciamento político? A tua não participação nos eventos sociais da empresa é porque você não gosta, é porque você não se envolve com a galera, ou porque você não, de fato, não tem o que conversar, porque as tuas experiências não são bem aceitas, ou porque você está tão receoso de não ter espaço ali, que não falar, por exemplo, sobre relacionamentos é melhor para você, porque você não tem que se comprometer, você não tem que opinar nada, porque aquilo que a gente está falando sobre as determinações dos papéis de gênero, por exemplo, né, ela rompe com esses lugares clássicos que o capitalismo coloca de tipo de relacionamento, que não prevê, né, está bem definido lá o que faz um homem e o que faz uma mulher, quando dois homens estão casados. Choca essa caixinha cis heteronormativa, né? Choca, coloca em xeque, não tem resposta. E aí, quem faz o papel da mulher? Mesmo jeito, duas mulheres. E aí, quem faz o papel do homem? Não faz, não precisa. Não vai desde desses pontos, aí, pensando mais, vai falar de uma estrutura, uma empresa, um espaço com acessibilidade, né? Uma rampa, uma abertura de uma porta. A gente não está falando de nada demais, a gente está falando do direito da pessoa de entrar num lugar e sair por conta própria, sem precisar que alguém pegue ela nos braços. Olha que violento, olha que retirada da autonomia dessa pessoa. Uma das coisas que eu sempre faço quando a gente vai procurar um lugar para morar, eu olho o tamanho das portas e se tem rampa para entrar. Porque a maior vergonha que eu passei na minha vida foi quando eu estava no apartamento da amiga minha, e você sabe que esses apartamentos novos são bem estreitos, né? E o pai dela, cadeirante, não entrou, porque a cadeira de rodas não passava. A maior vergonha, eu vou nomear como vergonha para não dar outra coisa. Mas é isso, a gente não constrói casas pensando nas nossas necessidades. E aí eu digo mais, tá, tu não tem deficiência, mas tu vai envelhecer, tua locomoção vai mudar. Essa casa, esse ambiente de moradia, esse ambiente de trabalho não é pensado para as necessidades reais. Essa semana, colegas da gente estavam compartilhando, tipo, homens projetam coisas para homens. E aí tinha lá uma escada, um negócio, um piso de vidro. Imagina tu de saia. Aí diz lá, olha, ela estava querendo mostrar que a gente não pode nem... O espaço, o modo como o espaço está projetado determina como eu uso. O homem não tem uma pia no banheiro. E aí ele precisa ser ceboso, ele precisa usar o banheiro e não tem o direito de lavar uma mão. Tem só um mictório. E, enfim, um banheiro adaptado, uma pessoa trans poder usar o banheiro que ela se identifica. A gente está falando das necessidades básicas ainda. A gente está voltando para a discussão do mínimo, né? E aí sim, vai se criar zonas de embates e debates. Vão ser zonas de tensão que vão ser criadas para isso acontecer. Porque precisam. Porque, inclusive, é de conflitos que a organização se mantém. Quando não há embate, quando não há conflito, ela morre. Ela morre na criatividade, ela morre na sua capacidade de se reinventar, ela morre. E o último passo para a gente saber se está no caminho certo é recomeçar tudo isso, sempre que for preciso. Sempre que for preciso. E aí, isso é para sempre. O para sempre não existe, só enquanto capacidade da gente recomeçar. Jéssica, só um comentário aqui de Jardel, que ele reforçou aqui, a inclusão não se trata apenas de ter alguém representando ali no espaço, mas sim de dar voz a ela, né? E aí eu já complemento, inclusive, essa questão de dar voz. É mais do que uma questão de dar voz, aquela pessoa já tem voz, né? É realmente esse terceiro ponto que a gente está colocando aqui, é de ouvir muitas vezes o que essas pessoas estão
dizendo, mas que a gente não para de fato para escutar, né? Eu acho que mais do que dar voz em si é dar ouvidos a essas pessoas para que a gente consiga acolher essas demandas, né? E ele coloca, inclui como alguém normal, que trata alguém normal como qualquer outro, porque de fato ninguém é anormal por causa de raça, de gênero ou de sexualidade. Minha aluna Maria Vitória, sábia, me ensinou que voz todo mundo tem. O que alguns grupos não têm é voz política. Não, a emissão de som, se você não é deficiente de Das cordas mudez vocais. das cordas vocais, não sei não, o nome não, minha gente. Vocês podem me ensinar se alguém souber. Não é só a emissão de som, né? Que eu acho que é isso também que o Jardel estava dizendo, é a voz política mesmo. E aí, ser ouvido não é só ouvir, guardar aquela informação e botar no bolso. É ouvir e botar adiante. É para onde você vai, você levar isso. Que aí, chega nas nossas falas finais. Que eu não Edmilson diz que eu sou boa com perguntas, eu não dou resposta. Mas não tem como a gente conversar sobre isso hoje. Eu E, também e adoro jogar as perguntas e deixar lá o silêncio, assim, né, ecoando mesmo na mente. leva a gente para isso, as duas perguntas aqui. Qual lugar o trabalho te conecta? Qual lugar seu trabalho te conecta? E aí eu falo aqui um lugar social, um lugar político. Qual lugar? E para qual lugar? E qual lugar você quer estar através do trabalho? Projeção aqui, né? Meu trabalho me conecta com lugares como esses, me conecta a Júnior, me conecta a Iana. E o lugar que eu quero que meu trabalho me conecte, né? É um lugar com mais equidade, né? Que a gente possa construir isso, inclusive com vocês que estão aqui hoje. É esse lugar que eu quero que o meu trabalho me leve. Eu quero, aliás, quero ir através do meu trabalho. Nesse sentido, a gente pode substituir a palavra administração aqui ao longo dessa apresentação por qualquer lugar que você ocupa. Porque se estamos em todos os espaços, se essas avenidas identitárias atravessam todos os espaços, todas as relações, então não é só na sala de aula, é no momento de uma contratação, é na construção de uma ferramenta de avaliação de desempenho, a coisa mais clássica numa organização, a construção de uma ferramenta. Ela leva em consideração a produtividade desse sujeito que tem uma deficiência, que é mãe solo, que é uma mulher preta, que nesse processo seletivo, por que milagrosamente está lá 2 currículos com a mesma experiência e milagrosamente é sempre a pessoa branca que passa, né? Então, não tem a ver com não é só contratar então a pessoa negra quando ela tem um currículo melhor, porque de fato é direito dela. Mas é também a ver se a gente não precisa, para romper com isso, para a gente diversificar os espaços, e aí diversificar não para atender uma ideia de atender a necessidade da lei de responsabilidade social, mas porque nós somos diversos e nós temos direito a todos os espaços. Então, a gente precisa ocupar todos os espaços. E a gente precisa provocar a abertura desses espaços, né? Isso era o que eu tinha para finalizar. Vocês façam as falas de vocês. E a Ana quer falar alguma coisa? Quero. Eu vou retomar aqui esse comentário de Jardel, porque só depois que eu fui ver aqui novamente, e aí eu faço minha fala final em cima dele, né? Eu acho que a gente precisa superar um pouquinho essa dualidade, né, que a gente tem de normal e anormal. Eu acho que a gente está, durante a fala todinha da manhã, tentando superar isso, né, e enxergar as pessoas como elas são, né, as existências reais dentro de uma realidade concreta, né, objetiva que a gente está traçando aqui a manhã inteira. Então, fugir um pouquinho dessa dualidade, né, de normal e anormal, bom e ruim, desse maniqueísmo. E aí eu acho que a gente também está tentando construir aqui durante a manhã inteira de que as pessoas precisam ser vistas
justamente pelas suas diferenças, né? E pelas suas singularidades. O que me torna singular e o que me torna diferente de você, né? E aí é por isso que a gente fala dessas identidades e dessas formas de existir. E aí, pensar sobre isso. Por isso que a gente fala de equidade, né? A Jéssica trouxe a questão da equidade. Onde a gente estiver, a gente, as nossas singularidades, elas têm que ser levadas em consideração. E aí não ser tratada igual a todo mundo, mas que seja levado em consideração o que eu realmente necessito para para permanecer naquele lugar, né? Para conseguir pelo menos chegar naquele lugar. E aí eu queria só fazer uma falinha final, né? Para que a gente reflita sobre isso nos diversos espaços que a gente esteja e quando a gente for pensar a nossa atuação, né? Na contribuição que a gente for dar onde a gente estiver. E aí eu puxo sempre para as políticas públicas, né? Que é onde eu atuo, que é o meu lugar de atuação mais caro, né? Que eu tenho, que eu deposito mais afeto nele. Para que a gente consiga olhar essas pessoas, né? A desigualdade social ela se objetiva nas pessoas, né? A exclusão ela se concretiza nas pessoas, ela se mostra nas pessoas. E aí a gente precisa olhar para as pessoas. De fato. Então, que a gente consiga olhar para as pessoas. Eu acho que é só isso. Se a gente tiver isso como norte na escola, numa empresa, num hospital, numa unidade básica de saúde, né? Disponibilidade e um olhar para as pessoas, eu acho que a gente consegue caminhar e avançar um pouquinho com relação à inclusão, enfim, o nome que a gente queira dar, né? Com relação à diversidade. E é isso, obrigada. Obrigado, Iana. Obrigado, Jéssica. Pessoal, a gente deu abertura para irem comentando durante as falas, mas se alguém tiver ainda algum comentário, algum questionamento, para finalizar, fique à vontade. Abre o microfone, abre a câmera, quem puder, para botar a cara no sol, na tela, mostrar essa diversidade que somos. Abrir a câmera é também um ato político nesse tempo de remoto. É verdade. Bem, como ninguém se manifestou, eu acredito que foram contemplados, né, aqui na discussão, no espaço que a gente deu para podermos dialogar. Eu queria só finalizar agradecendo a vocês, meninas, pelo convite que foi feito, né, por... É sempre uma oportunidade magnífica, assim, poder Tem um dialogar com comentário vocês, poder aqui, Júlio. aprender. Eu vou ler, sim. Poder Tá. aprender com vocês, né, ter essa oportunidade, é sempre um espaço de crescimento, e acredito que é muito importante que a gente traga esse tipo de reflexão para a formação, seja na administração, na psicologia, na pedagogia, na educação física. Fico feliz que nós tenhamos tido, né, esse público tão diverso, né, e numeroso nessa manhã, né, e acredito que, espero, né, que a grande maioria possa levar essa discussão para a sua formação, para a sua vida, porque a gente está aqui para falar, para aprender, mas principalmente para colocar em prática aquilo que se discute, né? Porque eu acredito, como Iana falou, né? Essas mudanças se dão numa realidade prática e objetiva. Eu acredito que a necessidade maior é essa. Tá bom? Vou só ler aqui o comentário que colocou. Só uma provocaçãozinha final, Júlio. Eu adoro isso, meus alunos não gostam muito, não. Para que a gente pense, né, a nossa profissão, enfim, a quem de fato ela vai servir. Ela vai estar servindo para que a gente perpetue esse ideal hegemônico, né? Ou a gente vai estar servindo, enfim, para a gente quebrar com isso, né? Para a gente romper esses ciclos. Né? Então, que a gente reflita aí. Desculpa interromper. Não, sem problema. Oi, Débora. Eu vou ler aqui o comentário de Tamires para a gente finalizar, certo? Tamires disse que independente de quem somos, sexualidade, raça, cultura, religião, todos somos pessoas que possuem o direito de se expressar e deveres perante a lei. Não é porque alguém é diferente que aquela pessoa está errada. Não merece gozar dos mesmos direitos que os demais. Pelo contrário, tem que falar mesmo, lutar pelos direitos e ser feliz. Né? Acho importante a gente encerrar aqui com esse comentário da Tamires,
principalmente quando ela fala, né? Quando ela tem E a essa saída questão coletiva, de né? luta, né? De luta pelos direitos, né? Acho que é algo primordial diante do que a gente conversou aqui, em busca dessa felicidade, né? Acho que é isso. Muito obrigado, gente, pela participação, pelos diálogos, pelas colaborações. Bom dia a todas e Foi todos. lindo, minha gente. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Valeu, até mais.